Olá, cara aluna, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal Gabarita Militares. E para você que vai fazer a escola de sargento de armas, aqui é o lugar, meu querido. Mas também veja lá a plataforma gabaritajal.com.br, a melhor plataforma para você estudar para os militares, beleza? Dá uma olhadinha lá, se inscreva aqui também no canal, dá joinha aí, porque isso ajuda a gente a continuar produzindo material para vocês, beleza? Vamos falar sobre mobilidade da população, beleza? Características humanas, naturais. Vamos dar uma olhadinha nas questões, eu tenho certeza que você vai se dar bem. Vamos lá então? Primeira questão já de cara para a gente poder organizar essas coisas. A primeira aqui, ó. Quando se observa a distribuição setorial do PEA, população economicamente ativa, veja, ó, distribuição setorial, ou seja, pelos setores primário, secundário, terciário, ok? Então, nós temos aqui esta situação. Bom, então, vamos lá. Percebe-se que os trabalhadores ligados ao comércio e aos serviços, ou seja, o terciário, respondem pela maioria absoluta na comparação com aqueles que trabalham nos outros dois setores da economia. Ok, isso aqui é afirmação. Esse fenômeno é conhecido como? Esse fenômeno é conhecido como desemprego tecnológico? Não, pessoal. Desemprego tecnológico é aquele tipo de desemprego que vai acabar acontecendo quando há a substituição do trabalhador por máquinas, pela automação. Nesse caso, a letra E não é considerada. Esse fenômeno é conhecido como razão de dependência? Não. Razão de dependência, ele vai falar sobre a população economicamente ativa e a quantidade de pessoas que está na população jovem e na população idosa, e a quantidade de população economicamente ativa que vai sustentar essas outras duas camadas da população. Não. Nesse caso, não faz sentido o que nós chamamos de razão de dependência, beleza? Terceirização. O que é terceirização? É quando você tem um trabalho e passa para outra pessoa esse trabalho, gerando um custo, você ganha com isso e, obviamente, a pessoa que faz a terceirização acaba ganhando menos por aquele trabalho. Não é essa situação aqui que acaba ligando ali, perceber que os trabalhadores ligados ao comércio respondem pela maioria absoluta. Isso não diz respeito a esse fenômeno. Então a gente considera aqui a letra C como errada. A letra B, informalidade. Informalidade é quando existe um tipo de trabalho que pode ser terciário também, mas pode ser secundário e primário também. Esse trabalho ele não vai ter registro, não vai ter regulamentação e por isso acaba não tendo condições aí de direitos, de benefícios sociais. Isso a gente vai chamar de informalidade, que não é o nosso caso. O que nós vamos ter aqui é a hipertrofia do terciário, ou seja, um aumento muito forte do setor de comércio e serviços para o desenvolvimento de uma economia. Isso é esse crescimento do setor de comércio e serviços que responde pela maioria absoluta se comparar com os outros dois setores da economia. A resposta nessa questão aqui, então, é a letra A, pessoal. Primeira questão para vocês, beleza? Os investimentos realizados em outras parcerias, em outras parcelas do território nacional, essa grande concentração de população acaba se intensificando no setor terciário, beleza? Isso gera um crescimento desordenado do setor de comércio e de prestação de serviços. Por isso que a gente coloca a letra A como hipertrofia. Fechou? Próxima questão tá aqui. A população brasileira sempre teve um histórico de grande mobilidade desde a colonização, ou seja, de grande movimento. Cerca de um terço da população brasileira não reside onde nasceu. Entre essas características da mobilidade da população nacional na década de 90, ela está representada no quê? Veja, as características da mobilidade no movimento da população nacional na década de 90, ela vai estar relacionada a quê? A queda do movimento migratório interno em direção ao sudeste? Não, nós vamos continuar tendo um processo de migração interno no sudeste e não vai ter uma queda na década de 90. O que vai ter vai ser uma desconcentração, mas não vai ter ainda uma queda porque ainda vai estar chegando mais gente nesse rolê. Letra A, desconsiderada. Letra B, aumento do crescimento populacional de São Paulo, principal região atratora. Na verdade, uma das características da mobilidade, o que faz as pessoas irem para lá, não é necessariamente o crescimento de São Paulo. Isso é a consequência dessa atividade, dessa mobilidade, beleza? Nesse caso, então, a gente considera a letra B.
Letra C, redução drástica da corrente migratória em direção à Amazônia. Na década de 90, isso acaba começando a gerar as novas fronteiras agrícolas brasileiras. Na verdade, não vai ter aí uma quantidade drástica de redução, ela vai aumentar paulatinamente, mas ela não vai ter uma redução de corrente migratória, vai continuar tendo, inclusive devido a esses processos dessas novas fronteiras agrícolas que estão chegando, beleza? Letra C desconsiderada. Letra D, involução, ou seja, retração dos municípios de médio e pequenos portes que tiveram suas populações atraídas pelas metrópoles? Não, muito pelo contrário. Há um fenômeno em que as pessoas estão saindo das grandes cidades e estão indo em direção às médias e às pequenas devido à melhor qualidade de vida desses lugares e também à desconcentração que fez com que indústrias fossem para essas cidades. Então, nesse caso, a letra D, desconsiderada. Por fim, sobrou a letra E, grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste. Esses investimentos que acabaram acontecendo em outras parcelas do território nacional, elas têm preocupado, elas têm provocado, na verdade, uma migração mais intrarregional, além da perda de atratividade pelo esgotamento que a região Sudeste vem fazendo. E então, devido também aos incentivos fiscais que as indústrias estão recebendo para se instalar na região Nordeste, principalmente, está acontecendo uma migração de retorno. As pessoas estão voltando para a região Nordeste, quando, na verdade, historicamente teve uma forte movimentação de nordestinos para o Sudeste. Agora está tendo também esse movimento contrário. Fechou? Então a resposta aqui é a letra E, pessoal. Grande onda migratória de sulistas em direção ao Nordeste. Beleza? Para você que é do gabarito já militar, tá aqui se preparando, se desenvolvendo, tocando terror, e é isso que a gente quer. Quer que você passe e seja aí um grande sargento de armas. Mas ó, dá uma olhada lá, gabaritajaumilitar.com.br, eu tenho certeza que você vai gostar do que você vai ter lá. Um forte abraço e tchau, tchau.